No Brasil, 4 mulheres são vítimas de feminicídio todos os dias. Esse número alarmante não é apenas uma estatística, é a realidade de milhares de mulheres que, em silêncio, enfrentam abusos físicos, psicológicos e emocionais dentro de suas próprias casas. Cada vítima tem uma história, sonhos interrompidos e, muitas vezes, uma luta solitária contra um ciclo de violência que se agrava com o tempo. A cada vida perdida, um futuro é destruído e a sociedade perde a oportunidade de oferecer a essas mulheres a chance de viver em liberdade e segurança. Não podemos mais fechar os olhos para essa tragédia. Hoje vamos apresentar a história de Simone Alves de Souza. Simone Alves de Souza, uma mulher de 34 anos, natural do Rio de Janeiro, teve sua vida interrompida de maneira brutal e injusta em 17 de janeiro de 2022. Ela foi assassinada pelo ex-marido, vítima de um feminicídio que gerou grande comoção na cidade e expôs mais uma vez as atrocidades da violência doméstica que afligem mulheres no Brasil. Simone era uma mulher jovem, com sonhos e projetos de vida que foram cruelmente interrompidos. Conhecida por sua simpatia e determinação, ela foi descrita por familiares e amigos como uma pessoa dedicada à sua família e com um grande carinho pelos seus filhos. No entanto, seu casamento com o ex-marido, como muitos outros casos de feminicídio, escondia o sofrimento por trás das portas fechadas. A tragédia aconteceu em um momento em que Simone estava tentando retomar o controle de sua vida. Após enfrentar anos de abusos e violência física e psicológica, ela decidiu dar fim ao relacionamento abusivo. Infelizmente, o desejo de liberdade foi silenciado com uma facada certeira, na tentativa de uma pessoa que não aceitava o fim do relacionamento. A morte de Simone não foi apenas uma perda para sua família, mas também uma perda para a comunidade que a conhecia. O caso gerou manifestações e uma reflexão sobre o ciclo de violência que afeta tantas mulheres em nosso país. Sua história, como a de tantas outras vítimas de feminicídio, exige ser lembrada, não apenas como uma tragédia pessoal, mas como um grito de alerta para toda a sociedade. O feminicídio de Simone Alves de Souza é um lembrete doloroso da urgência de um sistema mais eficiente de proteção às mulheres e de uma justiça que, infelizmente, nem sempre chega a tempo. Dar visibilidade a casos como o dela é uma forma de honrar sua memória e de fazer com que sua morte não tenha sido em vão. Histórias como a de Simone precisam ser contadas para que possamos, como sociedade, aprender, refletir e, finalmente, agir para que mais vidas não sejam perdidas. Quem era Simone Alves de Souza? Simone Alves de Souza nasceu em um bairro tranquilo do Rio de Janeiro em 1987, onde cresceu cercada pela beleza e pelos desafios da cidade maravilhosa. Ela era a mais velha de 3 irmãos e, desde cedo, aprendeu a ser responsável. A relação com seus pais, embora simples, era marcada por muito afeto. Seu pai, um homem trabalhador, sempre a incentivou a buscar seus próprios sonhos, enquanto sua mãe, uma mulher forte e resiliente, ensinava-lhe o valor da paciência e da luta pela dignidade. Simone sempre foi descrita como uma pessoa de personalidade radiante. Sua risada contagiante e seu olhar sincero faziam com que todos ao seu redor se sentissem à vontade.
ela era conhecida por ser uma mulher de coragem, que não tinha medo de dar sua opinião e estava sempre pronta para ajudar aqueles que amava. Amigos e familiares falam de sua generosidade e de seu espírito acolhedor. Era comum ouvir de seus colegas de trabalho que Simone tinha a capacidade de tornar qualquer ambiente mais leve, mais humano. Sua bondade era uma característica marcante, tanto no campo pessoal quanto profissional. Em sua juventude, Simone sonhava em ser independente, construir uma carreira e viajar pelo mundo. Tinha uma paixão por moda, e não era raro vê-la pesquisando tendências ou desenhando roupas em seus momentos de lazer. Ela acreditava na liberdade feminina, no direito de cada mulher se expressar através de sua aparência e suas escolhas. No entanto, ao mesmo tempo que nutria esses sonhos, sua realidade era bem mais complexa. Aos 23 anos, Simone se casou com um homem com quem teve 2 filhos, um menino e uma menina. O casamento parecia ser o início de uma vida plena, repleta de sonhos e projetos. Mas logo após a união, as primeiras sombras começaram a surgir. Simone e seu ex-marido viveram juntos por cerca de 11 anos. Durante esse tempo, ela lutava para equilibrar os desafios familiares com suas aspirações pessoais. Mas o relacionamento foi se tornando cada vez mais tóxico. No início, o casamento de Simone parecia ser uma história de amor como qualquer outra. Eles compartilharam momentos felizes e planos para o futuro. Mas aos poucos, Simone percebeu que o que parecia ser um conto de fadas estava se transformando em um pesadelo silencioso. Seu marido começou a demonstrar comportamentos possessivos e controladores, inicialmente de maneira sutis, mas que com o tempo se tornaram incontroláveis. Ele passou a questionar suas amizades, a ditar o que ela deveria vestir, até mesmo a restringir suas interações com a família. O ciclo de abusos físicos e emocionais foi se intensificando. Mas Simone, como tantas outras mulheres em relacionamentos abusivos, tentou justificar as atitudes do marido. Ela acreditava que ele mudaria, que seu amor e paciência seriam suficientes para reverter a situação. Simone, no entanto, não podia prever que esse comportamento de controle e violência se agravaria com o tempo. A relação com seu ex-marido era marcada por constantes discussões, ameaças e atos de violência emocional. Simone passou a viver com medo constante, nunca sabendo qual seria a reação dele diante de qualquer atitude que ela tomasse. Mesmo assim, ela mantinha a esperança de que com o tempo as coisas melhorariam. O casamento, apesar de instável, seguia, pois Simone acreditava, como muitas mulheres em situações semelhantes, que o amor poderia superar tudo. Porém, o que Simone não sabia era que ao longo desses 11 anos de casamento, ela estava sendo mantida em um ciclo de abuso que a impedia de viver a vida que tanto desejava. O medo de perder a relação com os filhos, de ser julgada pela sociedade ou de enfrentar o estigma da separação, a fazia permanecer em um ambiente hostil. Mas, ao chegar aos 34 anos, ela finalmente tomou uma decisão corajosa. Ela percebeu que sua vida estava sendo roubada e que ela precisava agir, não apenas por si mesma, mas também pelos seus filhos, para que eles não crescessem em um ambiente de medo e violência. Simone, com a ajuda de amigos próximos e apoio psicológico, começou a planejar sua separação.
Ela sabia que sair de um relacionamento abusivo significava muito mais do que apenas romper com o parceiro. Significava enfrentar um homem que a controlava, que a ameaçava e que agora não aceitaria a separação de bom grado. Mesmo assim, Simone seguiu em frente, com o coração dividido entre a esperança de um futuro melhor e o medo do que seu ex-marido poderia fazer. Simone queria reconstruir sua vida, garantir que seus filhos crescessem em um ambiente seguro, sem a violência e o sofrimento que ela mesma havia enfrentado. Ela sonhava com um futuro de liberdade, onde pudesse finalmente ser a mulher que sempre desejou ser, longe do medo e das ameaças. Contudo, a realidade foi mais cruel do que ela imaginara. Em 17 de janeiro de 2022, sua luta por liberdade foi interrompida de forma brutal. Simone foi assassinada pelo ex-marido em um ataque de fúria que não deu espaço para que ela pudesse sequer reagir. A dor de sua perda foi imensa para todos que a amavam. Seus filhos, ainda crianças, perderam não apenas a mãe, mas o que mais Simone desejava para eles: um futuro sem o peso da violência. Simone Alves de Souza, uma mulher cheia de sonhos, corajosa em sua luta por liberdade, se tornou mais que uma vítima. Ela se tornou símbolo de todas as mulheres que, como ela, se veem presas a relacionamentos abusivos, mas que em algum momento buscam uma saída, um caminho para a liberdade. Sua morte, embora trágica, trouxe à tona a urgente necessidade de mudança. A luta por justiça para Simone é a luta de muitas mulheres que, como ela, desejam viver sem medo e com dignidade. O dia da tragédia. Era uma manhã como tantas outras no Rio de Janeiro, mas para Simone Alves de Souza, 17 de janeiro de 2022 seria o último dia de sua vida. O sol brilhava no horizonte, aquecendo suavemente a cidade. Mas dentro da casa onde Simone vivia, o clima estava longe de ser acolhedor. Ela já estava acostumada ao medo constante. Mas naquele dia, algo parecia diferente. Havia uma tensão no ar, algo que ela não conseguia explicar, mas que sabia ser o presságio de que algo ruim estava por vir. Naquela manhã, Simone havia se levantado mais cedo que o normal. Seus filhos ainda estavam dormindo, e ela aproveitou o momento para tentar organizar sua rotina. A separação do ex-marido estava sendo um processo mais difícil do que ela imaginara. Embora tivesse decidido, finalmente, romper o ciclo de abuso, ela sabia que o homem com quem passou tantos anos de sua vida não aceitaria o fim do relacionamento tão facilmente. Ele sempre foi possessivo, controlador. Isso não mudaria com uma simples separação. Mas ela precisava tentar. Ela precisava seguir em frente, mesmo com o peso da dúvida e do medo. Simone fez o café da manhã para seus filhos, tentou se concentrar nas tarefas domésticas, mas sua mente estava longe. Ela sabia que naquele dia ela teria uma conversa com seu ex-marido, uma última tentativa de resolver as pendências e garantir que ele não fosse atrás dela novamente. Estava decidido. Ele não a controlaria mais. Mas o que ela não sabia é que o homem que ela pensava conhecer havia se tornado uma versão muito mais sombria de si mesmo, um monstro que não aceitaria perder o poder que exercia sobre ela. Quando o ex-marido apareceu em sua casa, Simone sentiu um nó na garganta. Ele estava ali, como sempre, com aquela postura ameaçadora,
como se ainda fosse o dono de tudo ao seu redor. Ele entrou sem pedir permissão, como se fosse natural, como se ela ainda fosse sua propriedade. O sorriso que ele exibiu não era genuíno, mas ela, por um momento, tentou acreditar que talvez as coisas pudessem melhorar. Ela não queria o confronto, mas sabia que ele estava ali para mais uma discussão, mais uma tentativa de fazer com que ela voltasse atrás em sua decisão. O tom de voz dele começou a subir. As palavras começaram a se tornar mais pesadas. Ele a acusava de traí-la, de quebrar a família. Ele ameaçava, com a frieza de quem sente que o controle está escorregando de suas mãos. Simone, com o coração batendo forte, tentou manter a calma. Ela sabia que se perdesse o controle, o cenário poderia se transformar em algo ainda mais perigoso. Mas não havia como prever a violência que estava prestes a acontecer. Ele avançou sobre ela, gritando palavras que ecoavam na casa. Palavras cruéis que eram apenas uma fachada para o medo que ele sentia de perder a mulher que ele via como sua. A tensão explodiu em um grito abafado. Antes que Simone pudesse se afastar, ele a empurrou contra a parede, e as ameaças se tornaram algo mais concreto. Ele estava descontrolado. Ela tentou se afastar, mas não havia como escapar. O que começou com palavras cruéis se transformou em um ataque físico implacável. Ela gritou por ajuda, mas a casa estava silenciosa, sem ninguém para ouvir. Seus filhos ainda estavam dormindo. Simone, desesperada, tentou lutar, mas sabia que não teria forças suficientes para derrotá-lo. Ela pensou rapidamente nos filhos, no futuro que tanto queria, mas tudo parecia estar se desmoronando ao seu redor. E foi nesse momento de desespero que ele sacou a faca. O som do metal cortando o ar foi um pesadelo. A lâmina afiada encontrou seu alvo com precisão. O que Simone não esperava era que aquele golpe fosse o último. Ela caiu no chão, sentindo a dor e o sangue quente se espalhando. O ex-marido, em seu delírio de posse e raiva, ainda proferiu algumas palavras. Mas Simone já não conseguia ouvi-las. Ela olhava para o teto, suas forças se esvaindo, e em meio ao caos havia uma sensação estranha de alívio. Ela sabia que a luta para conquistar sua liberdade, embora tragicamente interrompida, não seria em vão. Ela não teria mais que viver com o medo constante, mas, infelizmente, não viveria para ver a mudança que tanto desejava. Quando a manhã deu lugar à tarde e os filhos de Simone acordaram, encontraram sua mãe já sem vida. O impacto da tragédia foi instantâneo, mas a dor se estendeu por todos que a amavam. O que era para ser o início de uma nova fase de liberdade para Simone se transformou em mais uma história de violência. E embora a casa, agora silenciosa, tenha se tornado o cenário de sua morte, a memória de Simone jamais seria apagada. Simone Alves de Souza havia perdido a vida, mas sua história, sua luta e a memória de sua coragem começavam a ganhar outra força. Ela que um dia sonhou com a liberdade, agora se tornava símbolo de todas as mulheres que vivem o mesmo pesadelo. Sua morte não seria apenas mais um número nas estatísticas de feminicídio. Ela era a lembrança de que cada mulher tem uma história única, com sonhos e desejos próprios, e que cada uma dessas histórias precisa ser ouvida, lembrada e, acima de tudo, respeitada. O contexto emocional e o conflito. Simone Alves de Souza vivia em um turbilhão emocional constante. Durante anos, ela se viu dividida entre o amor que um dia sentiu pelo homem com quem se casou e o medo que tomou conta de sua vida,
à medida que o abuso físico e psicológico se intensificava. O ciclo vicioso de violência a pegou de surpresa, como acontece com tantas mulheres que, ao entrarem em um relacionamento, não imaginam que o amor que parecia promissor se transformaria em uma prisão. No início, Simone acreditava que o amor poderia superar tudo. O relacionamento com seu ex-marido parecia ser uma promessa de companheirismo, de estabilidade. Ela se entregou de corpo e alma à ideia de construir uma família, sem perceber que os sinais de alerta começaram a surgir logo após o casamento. As primeiras discussões eram pequenas, quase imperceptíveis, mas logo se tornaram frequentes, e as palavras, antes ditas com carinho, começaram a ganhar tons agressivos. Quando ele a criticava, Simone tentava se convencer de que ele a amava, que ele estava apenas sendo protetor. Ela pensava que ele se preocupava demais com ela, que sua obsessão por ela era uma forma de amor. Mas com o tempo, ela percebeu que aquilo não era amor. O que ela vivia era uma distorção da ideia de afeto, uma relação marcada por manipulação, controle e medo. O ex-marido começou a ditar como ela deveria se vestir, com quem ela podia falar e até onde ela poderia ir. A liberdade de Simone foi diminuindo lentamente, até que ela se sentiu como uma sombra de si mesma, uma mulher refém de suas próprias escolhas. O medo de desagradar a ele, de ser punida por qualquer ato de rebeldia, a fez ceder a cada exigência, mesmo quando isso significava abrir mão de suas vontades, seus sonhos e até de sua identidade. Simone sabia, em algum lugar profundo dentro de si, que aquele relacionamento não estava certo. Ela via outras mulheres ao seu redor, com relacionamentos diferentes, mais saudáveis, mais livres. Mas a sensação de que não conseguiria viver sem ele a fazia hesitar. O amor, ou o que ela acreditava ser amor, ainda a aprendeu. E com isso, ela se culpava. Culpava-se por não ser mais forte, por não ter dado um basta antes. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se presa àquele ciclo de violência que parecia impossível de romper. O abuso psicológico foi o mais devastador. Ele a fazia sentir-se insignificante, desvalorizada. Cada insulto, cada humilhação minava sua autoestima. Ela começou a duvidar de si mesma, questionando se realmente merecia ser feliz, se era capaz de viver sozinha sem ele. O desgaste emocional que Simone enfrentou foi profundo, e o que mais a angustiava era a sensação de estar sozinha, sem apoio. Ela não sabia em quem confiar. O ex-marido a afastou de suas amigas e familiares, e ela, com medo de represálias, foi se isolando cada vez mais. Quando finalmente, após anos de abuso, Simone encontrou forças para tomar a decisão de se separar, o medo a consumiu de uma maneira avassaladora. Ela sabia que deixar o relacionamento não significava apenas uma mudança de status. Significava enfrentar o homem que a controlou e que agora, com o ego ferido, poderia reagir com violência extrema. Simone vivia com o temor de que, ao tentar escapar, estaria colocando sua própria vida em risco. Mas a dor de continuar vivendo daquele jeito se tornou maior do que o medo da represália. Ela queria, de alguma forma, retomar o controle sobre sua vida e garantir um futuro para si e para seus filhos. Porém, a sensação de impotência nunca a deixou. Ela sabia que, mesmo que tentasse sair,
o sistema de apoio muitas vezes falhava. Ela procurou ajuda jurídica. Começou a planejar a separação com muito cuidado, mas o peso emocional da situação era extenuante. Cada passo em direção à liberdade era acompanhado de uma onda de insegurança. O que Simone não podia prever, o que ninguém poderia prever, era que o desfecho de sua luta por liberdade seria tão abrupto e violento. Apesar de todo o sofrimento, Simone nunca perdeu completamente a esperança. Ela falava sobre a vida fora do casamento com uma visão de futuro. Em seus momentos de introspecção, pensava em como seria quando finalmente pudesse dar aos filhos um ambiente mais seguro e saudável. A decisão de se separar foi dolorosa, mas necessária. Ela acreditava que ao fazer isso, estava não apenas se libertando, mas também quebrando o ciclo de violência para seus filhos, garantindo que eles não crescessem vendo o que ela mesma viu e viveu. Mas a angústia que Simone carregava não estava apenas na violência física ou psicológica. A maior dor era a perda daquilo que ela achava que poderia ter sido uma vida plena. E ainda assim ela persistiu. Cada gesto de coragem, por menor que fosse, demonstrava uma força que nem ela mesma sabia que tinha. No fundo, ela queria mais que qualquer coisa que os filhos pudessem crescer livres do medo, livres da violência. E embora o fim de sua vida tenha sido trágico, sua jornada de resistência, por mais curta que tenha sido, foi uma luta silenciosa e corajosa contra um sistema que falha em proteger as mulheres em situações de abuso. Simone não se entregou à dor sem lutar. Ela, na sua forma mais humana, buscou todos os meios para sair da sombra do medo. Sua história, mesmo que interrompida de forma brutal, se mantém viva como um lembrete de que o abuso psicológico é tão devastador quanto o físico, e que as mulheres enfrentam uma batalha diária não só contra seus agressores, mas também contra um sistema que muitas vezes não as ampara. A reação da comunidade. Quando a notícia da morte de Simone Alves de Souza se espalhou pelo Rio de Janeiro, a cidade se viu tomada por uma onda de choque e tristeza. O feminicídio de Simone não foi apenas mais um número nas estatísticas de violência contra a mulher. Sua morte, brutal e desmedida, tocou a comunidade de uma forma profunda, revelando a dolorosa realidade do ciclo de violência que muitas mulheres enfrentam em silêncio, e a urgência de uma mudança estrutural na sociedade. Simone não era apenas mais uma mulher qualquer. Ela era conhecida na vizinhança como uma pessoa amável, sempre pronta para ajudar, com um sorriso fácil e uma disposição contagiante. Sua tragédia, por isso, não foi vivida apenas por sua família e amigos próximos, mas por todos aqueles que tiveram a oportunidade de cruzar seu caminho. Aqueles que a conheciam, e até mesmo aqueles que não a conheciam pessoalmente, se sentiram responsáveis por sua história. A dor de sua perda foi uma ferida aberta, não só no coração de sua família, mas no seio da comunidade. Imediatamente após o anúncio de sua morte, amigos, vizinhos e até desconhecidos se uniram para prestar homenagem a Simone. Um velório simples, mas marcado pela presença de tantas pessoas que se sentiram tocadas por sua vida, foi o primeiro reflexo de uma comoção generalizada. As pessoas falavam sobre a mulher forte que ela sempre foi, e como ninguém imaginava que ela estava passando por tamanha violência. Aquele silêncio, aquele lamento coletivo,
foi mais do que uma expressão de pesar. Foi um grito de solidariedade e de inconformismo diante de uma realidade que, embora presente, muitas vezes é ignorada. Dentro da comunidade, surgiram discussões fervorosas sobre como casos como o de Simone poderiam ser evitados. Movimentos feministas locais organizaram protestos e manifestações em nome dela, clamando por justiça e por políticas públicas mais eficazes no combate à violência doméstica e ao feminicídio. O nome de Simone se tornou um símbolo de resistência, representando todas as mulheres que, como ela, viviam em um constante estado de alerta, com medo de serem silenciadas por um agressor. Não apenas mulheres da comunidade, mas também homens e jovens se reuniram para exigir mudanças, para levantar a voz em defesa de uma sociedade mais justa e igualitária. Em meio a esse movimento, as redes sociais se tornaram um terreno fértil para a disseminação de sua história. Hashtags como Justiça por Simone e pelo fim da violência doméstica começaram a circular, gerando uma grande mobilização digital. Essa visibilidade nas plataformas sociais trouxe uma nova dimensão para o caso, trazendo à tona a conversa sobre a violência de gênero de maneira ainda mais ampla. As pessoas compartilhavam relatos pessoais, discutiam sobre o ciclo da violência doméstica e se uniam em um esforço coletivo para que outras mulheres não fossem vítimas de destino semelhante. A mídia, por sua vez, se fez presente na cobertura do caso, o que gerou debate sobre a eficácia das leis de proteção às mulheres, como a Lei Maria da Penha, e o quão vulneráveis ainda são as vítimas de feminicídio. A sociedade se viu confrontada com a realidade de que, apesar das leis de proteção, as mulheres continuam sendo alvo de violência extrema em suas próprias casas. Mas, ao mesmo tempo, o caso de Simone trouxe à tona um sinal de alerta. A perda de sua mãe, uma mulher que tanto lhes ensinou sobre a vida, deixou um vazio que parecia impossível de ser preenchido. O sofrimento das crianças, entretanto, também foi uma oportunidade de a comunidade se mobilizar para apoiar os que ficaram, oferecendo suporte psicológico e emocional para que pudessem enfrentar a dor da perda. Simultaneamente, os movimentos feministas não deixaram de pressionar por uma resposta judicial mais eficaz. O caso de Simone se tornou um exemplo de como o sistema de justiça precisa ser mais ágil e sensível a situações de risco envolvendo mulheres em relacionamentos abusivos. As manifestações em nome de Simone também se intensificaram com o passar do tempo, lembrando à sociedade que o feminicídio não é um caso isolado, mas uma realidade enfrentada por milhares de mulheres no Brasil. Elas, como Simone, estão constantemente em risco, muitas vezes sem o apoio necessário para romper com o ciclo de abuso. Em sua memória, algumas associações comunitárias organizaram encontros de conscientização, palestras e atividades de prevenção à violência doméstica. A ideia era transformar a dor em ação, usar o legado de Simone para engajar mais pessoas na luta contra o feminicídio e a violência de gênero. A comunidade de Simone se uniu não só para lembrar de sua vida, mas também para garantir que sua morte servisse para despertar um movimento mais amplo de justiça e de mudança cultural. Embora a tragédia tenha sido devastadora, ela também acendeu uma chama de luta na comunidade. E por mais doloroso que fosse,
o nome de Simone Alves de Souza passou a ser lembrado como símbolo de uma resistência silenciosa, mas persistente, contra a violência que muitas mulheres enfrentam e que, em muitos casos, custa-lhes a vida. A busca por justiça. Após o assassinato brutal de Simone Alves de Souza, a luta pela justiça começou imediatamente. O caso não se limitava apenas à dor pessoal de sua família e amigos, mas se tornava uma batalha coletiva, envolvendo a sociedade, os órgãos de segurança e o sistema judiciário. Para aqueles que a conheciam, a morte de Simone representava mais que uma tragédia pessoal. Era um lembrete de que, mesmo com a existência de leis de proteção, as mulheres continuam sendo vítimas de violência e a justiça, muitas vezes, falha em chegar a tempo. O ex-marido de Simone, responsável pelo feminicídio, foi preso pouco depois do crime. A polícia reagiu rapidamente, mas a prisão em flagrante não foi suficiente para apagar a dor da família e da comunidade. O que se seguiu foi um processo judicial doloroso, marcado por desafios legais, pela luta pela punição exemplar e pela constante vigilância das organizações de direitos humanos e movimentos feministas. O caso de Simone se tornou um símbolo da luta contra a impunidade e da necessidade de um sistema judicial mais ágil e eficiente na aplicação das leis de proteção às mulheres. Simone, como tantas outras mulheres, deveria ter sido protegida pela Lei Maria da Penha. Ela procurou ajuda, buscou apoio, mas infelizmente o ciclo de violência não foi interrompido a tempo. O ex-marido, que já havia demonstrado comportamentos agressivos, continuou a ameaçar Simone até o dia de sua morte. A pergunta que ficou ecoando no coração de quem a amava foi: por que o sistema de proteção falhou em protegê-la? Por que, apesar de Simone ter dado todos os sinais de estar em risco, ela ainda foi morta de forma tão brutal? O processo judicial que seguiu o caso de Simone foi longo e angustiante. Para a família, era uma montanha-russa emocional, onde cada audiência, cada depoimento, trazia um misto de esperança e frustração. A defesa do acusado tentou, em várias ocasiões, minimizando a gravidade do crime, alegando que o assassinato havia sido um ato impensado, uma reação impulsiva a uma briga. No entanto, a acusação de feminicídio, com a agravante de violência doméstica, foi mantida, e a comunidade se mobilizou para garantir que o ex-marido de Simone fosse responsabilizado por seu ato hediondo. Durante as audiências, representantes de movimentos feministas e advogados especializados em violência doméstica fizeram questão de estar presentes, garantindo que o caso fosse tratado com a seriedade que ele merecia. A pressão popular e os protestos das ruas ajudaram a manter o caso em evidência, impedindo que fosse esquecido entre outros casos de violência que, infelizmente, acontecem todos os dias no Brasil. A mídia também cumpriu um papel crucial ao manter o foco no caso, tornando a história de Simone um alerta para a sociedade sobre as falhas no sistema de proteção às mulheres e a necessidade urgente de reformas no processo judicial. A busca por justiça não foi apenas no tribunal, mas também nas ruas e nas redes sociais. O nome de Simone se tornou um símbolo da luta contra a violência de gênero. E como em tantos outros casos, o clamor por justiça se intensificou com o tempo. Organizações de apoio a vítimas de feminicídio e violência doméstica utilizaram sua história para chamar a atenção sobre as falhas do sistema, a necessidade de educação contra a violência de gênero e a importância de garantir que as vítimas tenham a assistência necessária para quebrar o ciclo de abuso
antes que seja tarde demais. Embora a justiça tenha sido lenta, houve uma mobilização para garantir que o processo seguisse seu curso. O apoio das organizações e a pressão popular foram fundamentais para que o caso de Simone tivesse a visibilidade que merecia. Aos poucos, a cada nova audiência, a cada novo depoimento, a história de Simone foi sendo contada mais uma vez e a memória dela foi sendo honrada de forma coletiva, com a esperança de que sua morte servisse de alerta para que mais vidas não fossem perdidas. A justiça para Simone ainda está sendo construída. O processo judicial pode não ter sido imediato, mas a luta pela memória de Simone, por justiça para ela e para todas as mulheres que passaram pela mesma dor, continua. Sua história não termina no tribunal. Ela se espalha, se multiplica, se transforma em uma mensagem de resistência e de conscientização. E por mais que o sistema de justiça ainda tenha muito a avançar, a vitória de Simone não é apenas a condenação do seu agressor, mas a conscientização de que a violência contra as mulheres precisa ser combatida de maneira urgente e eficaz. Simone não será esquecida. Seu nome será sempre lembrado como de uma mulher que lutou pela liberdade e que, mesmo diante da morte, se tornou um símbolo da resistência feminina. Sua luta, por mais curta que tenha sido, ecoa em cada mulher que, como ela, enfrenta o ciclo de violência com coragem e nos lembra que, mesmo nas horas mais sombrias, é possível encontrar forças para exigir justiça e mudanças. Lições de esperança e o caminho para a mudança. Embora a tragédia da morte de Simone Alves de Souza tenha sido um golpe devastador de resistência, coragem e a necessidade urgente de mudança. Sua vida, interrompida de forma brutal, tornou-se um farol de alerta, não apenas sobre a violência de gênero, mas também sobre as falhas em nosso sistema de justiça, na proteção às mulheres e na conscientização sobre a violência doméstica. No entanto, sua morte também nos oferece um convite à ação, a uma transformação necessária para que histórias como a dela não se repitam. A primeira lição que Simone nos deixa é sobre a importância de não silenciar as vítimas. Mesmo em seus momentos mais difíceis, Simone procurou apoio, tomou decisões corajosas e, em gesto de resistência, tentou quebrar o ciclo de abuso. Ela nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, é possível buscar ajuda. A memória de Simone é um lembrete de que as mulheres não devem ser forçadas a esconder suas dores e lutas. As campanhas de conscientização, como as realizadas em sua memória, são fundamentais para garantir que outras mulheres saibam que podem buscar ajuda, que podem romper o silêncio e que sua dor não precisa ser carregada sozinha. Além disso, a história de Simone destaca a necessidade de um sistema de proteção mais eficaz. A Lei Maria da Penha, apesar de ser uma das maiores conquistas na proteção das mulheres no Brasil, não pode ser a única resposta. A morte de Simone é um exemplo de que, apesar de existirem leis, elas muitas vezes não são suficientes se não forem acompanhadas de ações concretas e rápidas que garantam a proteção imediata da vítima. Precisamos de um sistema de justiça que não apenas puna os agressores, mas que intervenha de forma proativa, garantindo que as mulheres em risco recebam o apoio que necessitam para se afastar de situações de abuso, sem o medo constante de represálias. Outro ponto fundamental que Simone nos ensina
é a importância de apoiar as vítimas de violência doméstica, oferecendo-lhes acesso à saúde mental, apoio psicológico e jurídico. Muitas mulheres, como Simone, não sabem como ou para onde recorrer. O apoio emocional e psicológico é essencial para que elas possam se reerguer e reconstruir suas vidas após a violência. O luto de Simone não foi apenas pela perda de sua liberdade, mas pelo sofrimento silencioso que ela carregava, pela luta constante entre o medo e a esperança. Sua morte nos lembra que o sistema de apoio às vítimas de violência precisa ser fortalecido, com serviços acessíveis, seguros e sensíveis às necessidades de quem busca uma saída para a violência doméstica. A história de Simone também nos ensina sobre a importância da educação. A violência contra a mulher, muitas vezes, começa com pequenas atitudes de controle e desrespeito que se intensificam com o tempo. A educação sobre igualdade de gênero, respeito e os direitos das mulheres precisa ser uma prioridade nas escolas e na sociedade como um todo. Desde cedo, é necessário educar meninos e meninas sobre o respeito mútuo, sobre os limites e sobre a importância da convivência sem violência. A memória de Simone deve nos inspirar a criar uma geração de homens e mulheres que vejam a igualdade como algo natural, não como uma luta constante. Simone também nos ensina sobre a importância de transformar o luto em ação. Sua morte não pode ser apenas uma lembrança de dor, mas também uma fonte de motivação para a mudança. As manifestações que surgiram em sua memória, os protestos por justiça, a união da comunidade em torno de seu nome, tudo isso deve ser canalizado para ações concretas. O caso de Simone reforça a necessidade de um movimento contínuo que vá além de um único caso, mas que seja um grito por justiça e igualdade em todos os aspectos da sociedade. Sua história precisa ser uma chama acesa, que continue iluminando o caminho para um futuro mais seguro e justo para todas as mulheres. A luta contra o feminicídio não se dá apenas na busca pela justiça para as vítimas, mas também na prevenção. Precisamos de políticas públicas que garantam segurança para as mulheres em risco e de uma sociedade que, mais do que punir, previna. O feminicídio não pode ser visto como um crime isolado, mas como uma consequência de uma cultura de desigualdade e violência. E para mudar essa realidade, precisamos de um esforço coletivo que envolva o governo, as organizações da sociedade civil, os movimentos feministas, a mídia, as escolas e cada cidadão que queira ver um Brasil mais seguro para as mulheres. Simone, embora não esteja mais fisicamente entre nós, se tornou uma heroína silenciosa. Sua luta pela liberdade, por sua própria vida e pela segurança de seus filhos deve ser honrada com ações concretas de mudança. Que sua morte não tenha sido em vão. Que ela nos inspire a continuar a luta pela justiça, pela igualdade e pela proteção das mulheres. Sua história continua viva em cada movimento que busca combater a violência de gênero, em cada mulher que, como Simone, encontra forças para lutar por sua liberdade. Conclusão e reflexões finais. O caso de Simone Alves de Souza, uma mulher cheia de sonhos, força e coragem, nos deixou uma lição dolorosa, mas necessária. Sua morte não foi um simples fim, mas o começo de um grito coletivo por justiça, por mudanças na legislação e na cultura que ainda perpetuam a violência contra as mulheres. A tragédia que ceifou a vida de Simone é, infelizmente, um reflexo de uma realidade que,
apesar dos avanços em leis e políticas públicas, ainda marca a vida de muitas mulheres no Brasil. Simone, ao decidir romper com o ciclo de violência, enfrentou o maior dos temores, a reação de seu agressor. Sua morte foi uma consequência do abuso, mas sua história e o movimento que se seguiu não podem ser vistas apenas como uma narrativa de dor. Ao contrário, sua memória deve ser carregada com o peso da resistência, da luta e da esperança de que, um dia, as mulheres não precisarão mais temer por suas vidas ao tentar se libertar de relacionamentos abusivos. Ao longo deste vídeo, exploramos a trajetória de Simone, desde a construção de sua identidade e sonhos, até os momentos de desespero e luta pela liberdade. Também vimos a reação da comunidade e como ela se uniu para exigir justiça, destacando a importância de a sociedade se envolver ativamente na mudança dessa realidade. Por fim, discutimos a busca por justiça, que não pode ser vista como um ato isolado, mas como um esforço contínuo para melhorar o sistema de proteção e garantir que mais mulheres não se tornem vítimas de feminicídio. Simone foi vítima de um sistema que muitas vezes falha em proteger as mulheres, mas sua história também é um lembrete de que a luta pela igualdade e pela justiça nunca deve parar. A luta de Simone se torna agora a nossa luta, e sua morte, por mais cruel que tenha sido, não pode ser esquecida. Seu nome deve ser lembrado como um símbolo de resistência e como um chamado à ação. Não podemos mais permitir que a violência doméstica e o feminicídio se tornem normais. Não podemos mais fechar os olhos para o sofrimento silencioso de tantas mulheres. Como sociedade, temos a responsabilidade de garantir que todas as mulheres, independentemente de sua classe, raça ou condição, possam viver sem medo, em um ambiente de respeito e igualdade. A memória de Simone precisa nos impulsionar a continuar a luta por uma mudança real. A transformação de nossa sociedade começa com a educação sobre o respeito mútuo, com o fortalecimento das políticas públicas de proteção e, principalmente, com o compromisso de todos, homens e mulheres, de não permitir que a violência de gênero seja aceitável em qualquer circunstância. Cada vez que falamos sobre casos como o de Simone, cada vez que nos unimos em nome de uma causa, estamos quebrando o silêncio que ainda envolve tantas mulheres em situação de risco. É nosso dever criar um futuro em que as mulheres não precisem mais enfrentar o medo, o abuso ou a violência dentro de suas próprias casas. Simone sonhava com liberdade, com um futuro em que seus filhos crescessem seguros e felizes. E é isso que devemos garantir a todas as mulheres: liberdade, segurança e o direito de viver sem medo. Embora Simone não esteja mais fisicamente entre nós, ela continua viva em cada ação que tomamos em busca de justiça. Sua memória é uma chama que, se alimentada, pode transformar nossa sociedade. Ela não foi apenas uma vítima. Ela foi uma mulher que, ao longo de sua vida, demonstrou coragem e resiliência, mesmo nas horas mais sombrias. Agora é nossa responsabilidade garantir que sua história inspire um mundo mais justo, mais seguro e mais humano. Simone Alves de Souza não será esquecida. Sua vida, seus sonhos, sua luta por liberdade e dignidade continuam a ecoar em cada mulher que se levanta para combater a violência. O caminho para a mudança está em nossas mãos, e com a força da memória de Simone, podemos criar um futuro onde a violência contra a mulher seja uma história do passado e não uma realidade contínua. Fechamento da história.
Chegamos ao fim de nossa história, mas a luta contra a violência doméstica está longe de acabar. O caso de Simone Alves de Souza é apenas um entre tantas outras vidas interrompidas por um ciclo de violência silenciosa e devastadora. Sua memória não pode ser apagada. Ela deve ser o catalisador de uma mudança urgente e necessária. A violência doméstica não escolhe classe social, idade ou etnia. Ela afeta milhares de mulheres e, muitas vezes, o silêncio das vítimas é o maior obstáculo para quebrarmos esse ciclo. É nossa responsabilidade, como sociedade, transformar essa realidade. Mas isso só será possível se cada um de nós se unir e se engajar nessa luta. Eu convido você que assistiu até aqui a compartilhar este vídeo. Espalhe a mensagem de que a violência contra a mulher não pode ser tolerada. Mas mais do que isso, compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber como você acredita que podemos, como sociedade, agir de forma mais efetiva para prevenir a violência doméstica, apoiar as vítimas e garantir que a justiça seja feita. A sua voz é fundamental para construirmos uma rede de apoio e conscientização. Este espaço é um lugar para debater, refletir e se unir em torno da causa da justiça e da igualdade. Precisamos falar sobre isso. Precisamos discutir o impacto da violência doméstica e, mais importante, precisamos encontrar soluções. Toda opinião, toda experiência compartilhada faz a diferença. Vamos transformar essa dor em ação. Vamos lutar por um futuro em que nenhuma mulher precise viver com medo dentro de sua própria casa. Juntos podemos fazer a diferença. Juntos podemos mudar o futuro.